Boa tarde, pessoal. Vai começar agora mais uma Modal Life 6, com o tema Como a Covid-19 tem impactado o trabalho dos motociclistas, motoboys, ciclistas, motoristas e aplicativos. Eu sou o Benedito Carlos, me conhece por aqui como Natu, sou presidente da FenaMoto do Estado de São Paulo e presido também o Sindicato dos Motoboys aqui do Vale do Paraíba, região metropolitana do Estado de São Paulo. Eu vou pedir que os companheiros se apresentem para a gente começar essa live. Por favor, o Guterra, você pode falar conosco? Meu nome é Eduardo Guterra, dá as boas-vindas a todos vocês, companheiro Natu, Marcelo, professor. Eu sou capixaba de origem, sou do setor portuário, no Espírito Santo. Participei de vários conselhos, de várias instâncias que discutiam a política portuária no Brasil. Hoje eu sou presidente da federação, estou presidente da CNTTL e sou da executiva da CUT Nacional. Então, é muito importante esses debates que a CNTTL tem promovido, porque a gente sabe a complexidade de quem está dentro dessa confederação. São categorias e atividades fundamentais para qualquer país do mundo, porque a gente, querendo ou não, todos nós que estamos dentro desse guarda-chuva chamado Confederação Nacional de Trabalhadores de Transporte e Logística, somos considerados, vamos dizer assim, uma atividade essencial. Embora essa palavra seja muito bonita, eu já coloquei uma posição aqui, a política no país não reflete isso. Nós somos uma atividade essencial para algumas questões, tipo assim, para a justiça tomar uma decisão contra a gente, de impedir a gente de fazer uma luta, mas para tratar a gente de forma como nós merecemos, é muito difícil, nós temos que brigar muito. E esse tema da Covid já foi discutido com outros modais aqui na CNTTL, e eu não tenho dúvida que as relações de trabalho no Brasil se acentuaram sob o ponto de vista negativo depois da reforma da CLT, depois da reforma da Previdência, ficaram mais ruins ainda para quem é formal. Imagina para quem, vamos dizer assim, trabalha num setor que existe um nível de informalidade e que tem que fazer a luta o dia todo. Inclusive a Viviane, que é a nossa querida assessora de comunicação, e o grupo dela tem colocado isso de forma muito importante e que hoje colocou aí a questão das cooperativas, a luta que foi feita na Europa há anos atrás para que organizasse esse povo, o nosso militante, o povo dessa atividade fundamental. Então, a minha parte, eu quero, assim, vamos dizer assim, para mim, eu me sinto muito satisfeito em participar do debate desse, eu não tenho dúvida que eu vou aprender quais são os maiores desafios, os dois companheiros, Marcelo Brasília e o companheiro Natu. Então, e o professor, que o estudioso vai nos brindar com essa experiência dele. Então, eu vou ficar aqui mais para ouvir do que falar. Professor, sua vez, Rafael Groma, se apresente, por favor. Oi, gente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, ainda que por meios digitais. O meu nome é Rafael Groma, eu sou natural de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, então aí do Vale do Paraíba. E estou morando há um ano aqui no Rio Grande do Sul como professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, no programa de mestrado e doutorado em comunicação, e eu pesquiso trabalho em plataformas digitais, as novas formas de trabalho e a importância da comunicação nisso tudo, coordeno um grupo de pesquisa nessa área e tem um site, digilabor.com.br, que a gente também fala muito sobre esse tema. E eu estou coordenando agora no Brasil uma pesquisa internacional capitaneada por Oxford, chamado Fair Work, que é uma pesquisa ação de intervenção que tem que ser obrigatoriamente uma pesquisa que envolva a universidade e as associações de trabalhadores e órgãos públicos, como o Ministério Público do Trabalho, e tem que ser algo que a gente pense em conjunto, formas de pressionar as plataformas digitais por melhores condições de trabalho, e por isso também é uma grande satisfação estar com vocês aqui. Vou aprender bastante. Obrigado, professor.
O Marcelo Chaves pode falar um pouquinho conosco? Marcelo? Oi, tá me ouvindo? Tranquilo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô? Pode continuar, Marcelo. Pronto, perfeito. Sou Marcelo Chaves, sou presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo do Distrito Federal. Estamos nessa luta aí pelos motoristas há 3 anos e há mais ou menos 1 ano vim descobrir que a luta é árdua, né? É pesada. A união da galera aqui é um pouco complicado. Mas se entramos nessa, se entrou na chuva é para se molhar. Estamos aí. Isso aí, Marcelo. Antes de começar, então, vamos agradecer aqui a equipe da Modal Life, a Viviane, Egberto, o Itamar Firmino, Carlos Silvestre e o Lúcio, da assessoria da CNTTL, pela realização das lives. Valeu, gente. Obrigado. Bem, vamos começar, então, o bate-papo com a apresentação do professor Rafael Gromo, que coordena a pesquisa internacional que visa pressionar as plataformas digitais por melhores condições de trabalho. Por favor, professor. Oi, gente, muito bem. Então, o primeiro recado que eu acho que eu daria é que não existe nenhum trabalhador inorganizável. E se o capital tem novos métodos de organização e controle do trabalho, a gente precisa também de novas formas de alternativas e resistências a isso, reinventando as próprias lutas. O que significa esse cenário que a gente está vendo hoje? É um cenário que a gente chama de uberização ou de plataformização do trabalho, que a gente depende cada vez mais de lógicas e infraestruturas que a gente não controla elas. Quer dizer, cada vez mais a gente trabalha para empresas, conglomerados globais, que têm alguns mecanismos de extração de valor, por exemplo, o controle algorítmico, a gamificação da sua interface, do tipo, faça mais uma corrida, não vá embora, a vigilância sobre os trabalhadores e a extração de dados dos trabalhadores e dos consumidores. O que são plataformas? Plataformas são infraestruturas que são alimentadas por dados e automatizadas por algoritmos. E isso é construído pelas empresas, principalmente do Vale do Silício, e que acabam acelerando e cada vez mais. Quando você entra, é tudo uma beleza e depois vai ficando o que a gente chama de corrida para o fundo do poço. E que a gente vai fazendo cada vez mais corridas e cada vez menos recebendo por elas. Muito bem. Eu vou falar até menos da pesquisa em si e mais do... Eu estou fazendo parte de uma pesquisa que tenta, em vários países do mundo, pressionar plataformas digitais como Uber, iFood, Deliveroo, por melhores condições de trabalho, a partir da ideia de trabalho decente da OIT, por remunerações justas, contratos justos, condições de trabalho justas, inclusive a questão da saúde no trabalho, que a gente sabe que na Covid esse é um ponto fundamental, por representação mais justa dos trabalhadores em relação às plataformas e por gestão mais justa da própria empresa. O que a gente entende nessa pesquisa que está em mais de 10 países? Que uma plataforma global como a Uber, você só consegue pressionar se for mais de um país envolvido e se tiver 10, 15 países pressionando por essas melhores condições de trabalho. E em cada país, desses 10 países, a gente vê que, por um lado, você tem uma situação de exploração e precarização que é muito semelhante no Brasil, na Indonésia, na África do Sul, na Inglaterra, inclusive com muitos migrantes brasileiros lá na Inglaterra, muitos brasileiros mesmo. Por outro lado, a gente vê que na América Latina, essa superexploração do trabalho tem características próprias. Porque na Europa, o bico é a exceção. Numa economia como a brasileira, o trabalho informal foi sempre a regra.
é o trabalho informal ou a informalidade como algo permanente. O que acontece agora com as empresas de plataformas? A gente plataformizou o bico. A gente está no bico plataformizado por esses aplicativos e cuja lógica não depende mais de mim, mas foi reapropriada por essas empresas globais. Porém, eu não acho que e meu recado é esse, que essa batalha esteja perdida. Eu tenho visto cada vez mais a ascensão de novas associações e novos sindicatos de motoristas, de entregadores, até de youtubers, de gamers, reivindicando como trabalhadores, de pessoas na área da tecnologia e formando associações de baixo para cima, porque muitas vezes é difícil nessas diferentes lutas, como o Marcelo, o Eduardo estava falando, da própria união da classe, da união da categoria, são conflitos que aparecem, mas que tem rolado muitas iniciativas legais nesse sentido, lógico que não tão fáceis, mas que tem, por exemplo, o IWGB mesmo lá na Inglaterra. Na América Latina tem um nenhum repartidor menos no México, que a gente até conversou recentemente. No Chile tem a Aqua Chile, inclusive o Chile está com uma lei nova chamada Mi Jefe es una aplicación, o meu chefe é um aplicativo. E aí, de um lado, tem essa questão que é uma questão interessante. De um lado, a gente tem as reivindicações dos motoristas, dos entregadores, que muitas vezes passam não necessariamente pela questão da CLT. A gente hoje no Brasil tem mais de 17 associações e sindicatos de motoristas de aplicativo. Isso é um levantamento de uma aluna minha de mestrado chamada Paula Alves, que está estudando a organização coletiva de motoristas e entregadores. Muitos, ou a maioria deles, que não se reivindicam necessariamente como algo ligado à CLT, e que vai querer mais segurança, mais tarifas e muitas vezes quer se desvincular dessa organização do trabalho mais tradicional e que acho que é preciso uma conversa, um diálogo que às vezes é muito tenso entre essas diferentes correntes. Só no Rio Grande do Sul, onde eu estou agora, tem duas associações de motoristas, a AMPA e a ALMA. Isso num ponto. Num segundo ponto, tem a questão jurídica e o Ministério Público do Trabalho e todas essas questões jurídicas envolvidas muitas vezes numa luta que é de cima para baixo. Às vezes tem alguém que quer replicar, e não acho que seja um remédio replicar uma lei da Califórnia para cá, porque nós temos especificidades na nossa luta e precisamos garantir os nossos direitos, mas também temos que cuidar da própria sobrevivência nossa e dos trabalhadores que estão fazendo a gestão da sobrevivência trabalhando para os aplicativos. Então vejo, por um lado, essa questão da regulação do trabalho acontecendo em outros países a partir da questão legislativa e judiciária. Do outro lado, a luta dos trabalhadores formando associações com algo que ainda não é nítido, qual é o horizonte político disso. E, em terceiro lugar, tenho visto cada vez mais sindicatos e associações se ligarem a cooperativas e fazerem cooperativas de plataforma. Ou seja, criar uma cooperativa de entregadores ou de motoristas com uma plataforma própria e com algoritmos próprios. Eu antes de vir para cá, eu estava numa live com a Núria Soto, que é de Barcelona, e que criou uma cooperativa de entregadores com uma plataforma própria. E está ajudando, inclusive, uma cooperativa do Chile. Aí essa cooperativa nasceu de um sindicato, tá? E aí está ajudando a própria cooperativa, o sindicato do Chile, a formar uma cooperativa com plataforma própria. Então tem nascido algumas coisas que, se de alguma maneira a gente não remedia ou ainda não tem certo esse horizonte político, a gente está vendo que tem alguns caminhos no horizonte futuro para a gente prosseguir com essa luta, porque, obviamente, não estamos no momento nem de derrotismo, nem de derrota. Lógico que a luta aumenta com a aceleração do capital nessa época de Covid-19, com cada vez mais a desproteção sendo a regra. As empresas dizem que estão
protegendo os trabalhadores, dizem que estão oferecendo tudo, mas a gente sabe que, na verdade, não é exatamente assim. A gente sabe que, apesar deles dizerem que os trabalhadores têm, que os parceiros, como eles dizem, né, têm todos os direitos de protestar, quando tem alguma greve, bloqueia todo mundo sem dizer nada e sem contrapartida nenhuma. Ou seja, como é que a gente garante os mínimos de direito numa sociedade que está tudo esfacelada, né? E que a Covid-19 coloca ainda mais em evidência o quanto que entregadores e motoristas são realmente trabalhadores essenciais, só que às vezes fica nesse essencial no discurso, e que é muito bonito a gente pegar essas peças publicitárias de iFood, de Uber, como que a gente estaria ali num mundo lindo, maravilhoso. Então, o meu recado inicial, além dessa pesquisa internacional, a gente tem visto como em vários países no mundo, as empresas globais de plataforma, de aplicativo, também usam esse mesmo discurso e os trabalhadores dizem que eles não oferecem o mínimo de segurança ou de equipamentos para a saúde. Isso também está em vários países do mundo. Por fim, nessa pesquisa internacional, a gente vê que as plataformas e os aplicativos que minimamente conseguem atingir um padrão mínimo de trabalho decente são as plataformas locais, as plataformas nacionais, e não essas plataformas globais. Então, aí tem um desafio para a gente construindo junto, a universidade, as associações, a CUT, a FENAMOTO, o Sindimap, da gente construir juntos essas alternativas para conseguir pressionar as plataformas digitais por melhores condições de trabalho, e contem comigo. Obrigado, professor. O Marcelo quer dar sequência para falar sobre a situação dos motoristas? Pode ser, Marcelo? Marcelo? Está sem microfone, Marcelo, né? Oi, Marcelo, está me ouvindo? Eu acho que o Marcelo... Oi, não está ouvindo, né? Eu vou falar um pouquinho, professor. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre a categoria motociclistas e ciclistas que nós representamos, né? Com a FENAMOTO e os nossos sindicatos filiados. Nós... Tem um probleminha aqui com o meu áudio. Nesse momento especial, né? Com relação ao Covid... Oi, o Marcelo chegou. Marcelo, eu vou continuar aqui, em seguida eu passo para você. Pode ser? Ou quer Não estou falar escutando primeiro? ninguém. Está com problema? Que pena. Então, eu vou continuar. O que se fala muito hoje em dia é para que as pessoas fiquem em casa, no isolamento vertical, horizontal, que as pessoas não saiam para as ruas. As atividades só estão funcionando as essenciais, mas, no nosso caso, houve um aumento muito grande. As empresas que não faziam delivery começaram a fazer, pessoas que nunca entregaram começaram a entregar de uma maneira muito rápida. Já estava crescendo e agora parece que explodiu isso no nosso colo. Infelizmente, não há nenhum tipo de proteção de fato, né? Os aplicativos falam mesmo que estão tomando as medidas, mas a gente não vê isso na prática. Os trabalhadores estão completamente expostos. Nossa situação já era uma profissão de risco, né? Já enfrentávamos o trânsito, já enfrentávamos as condições das vias, o tempo, né? Chuva, sol, o risco de ser assaltado durante uma entrega ou transportando um passageiro, e agora também isso se amplia com relação ao Covid, porque temos que estar nas ruas, né? As empresas estão precisando entregar, as pessoas precisam consumir, e só temos nós no meio disso tudo. E a gente sempre quis discutir uma relação com os aplicativos, de forma que o trabalhador pudesse também participar das negociações de valores de entrega. Hoje você tem uma plataforma que domina o mercado que fala com a plataforma, e o trabalhador está no meio desses dois, apenas seguindo as regras, né? Recebendo pelo que foi discutido entre duas empresas, sem direito
a reclamar. Então, hoje já tivemos nessa semana uma paralisação em São Paulo, no fim de semana. Não vamos discutir nem se o sindicato era o legítimo representante, era um sindicato de trabalhador CLT, e teremos uma outra paralisação no dia 1º de julho, que está para vir, então, está sendo anunciada e vem com força, pelo que eu estou percebendo dessa vez. O problema sempre foi o reconhecimento dos representantes legais. As plataformas estão comodamente se organizando, eles têm uma associação nacional, eles têm uma fundação, e o trabalhador está tentando, conforme o professor falou, se organizar em associações, em cooperativas, em sindicatos, e mesmo assim não tem voz. As empresas estão tranquilas, eles já foram objetos de ações civis públicas, onde o sindicato, na ocasião, queria o vínculo empregatício. A gente não entende que isso aconteça com plataforma, acho muito difícil isso acontecer, e precisamos, de fato, tirar um pouco do poder dessas empresas. E aí, essa fala do professor, quando fala em plataformas dos trabalhadores, a meu ver, é a melhor solução, porque se continuar desse jeito, todo dia entrando um e saindo dois nessas plataformas. Quando ele não serve, ele é descartado. Quando ele faz uma manifestação, ele é descartado. E chegou ao ponto deles mesmos influenciarem a criação de associações para ter o controle dessa categoria toda. Marcelo, se você quiser falar agora, você está ouvindo? Está desligado o microfone. Opa, estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Aí, pode continuar. Pronto, vamos lá. Falando sobre o que o professor comentou sobre as plataformas, que realmente hoje eu posso, como presidente do sindicato, eu posso falar que o que o professor falou, que eles dizem de parceria, que na realidade parceria eu acho que nunca existiu. Essa palavra é muito forte. E sim uma escravidão, né, para os motoristas, porque você chega a trabalhar aqui em Brasília, se o motorista quer ter algum lucro, que na realidade nem sei se eu posso dizer que isso é lucro, mas se ele quiser levar algum dinheiro para casa, o mínimo que seja, ele tem que trabalhar de 12 a 14 horas por dia. Eu acho que seria a mesma coisa dos entregadores. E em termos da nossa segurança, para vocês terem ideia, de janeiro a março em Brasília, foram mortos 4 motoristas aqui em assaltos, aonde tive uma reunião com o governador do Distrito Federal e numa conversa me garantiu que se eu conseguisse aprovar um projeto de segurança para os motoristas por aplicativo na Câmara Distrital, ele iria sancionar o mesmo projeto no mesmo dia. Só que com 3 dias ele vetou o nosso projeto, aonde eu cobrava dos aplicativos o reconhecimento facial do passageiro. Ou seja, como o aplicativo exige do motorista, antes de eu ligar meu aplicativo, ele exige que eu faça uma selfie minha, para ter certeza que eu sou o motorista que vou conduzir o carro cadastrado na plataforma. Então, solicitei aos aplicativos e por projeto de lei que fosse aprovado esse reconhecimento facial. E até agora não tivemos nada de resultado. Continua sempre assaltos atrás de assaltos aqui em Brasília e não temos respaldo. Os aplicativos não estão nem aí, não querem saber. Inclusive teve um caso agora de um motorista que foi assaltado. Ele foi assaltado, cortaram o cara de faca todinho, ele rodando pela plataforma Uber, foi à delegacia e a história acabou mudando para o delegado dizendo que o cara estava envolvido, o motorista
e prenderam o celular do cara, e ele provando que estava numa corrida, e acabou que, inclusive eu botei o jurídico do sindicato à disposição desse motorista, ele por enquanto não me deu mais notícia. Mas a cada dia que passa, eu vejo essa precariedade dos motoristas por aplicativo. Acredito que isso não seja só no DF, mas em si, em todo mundo, acredito que deve ser a mesma coisa. Verdade, Marcelo. Ainda tem um agravante, né? Que para algumas categorias o Covid influenciou muito na questão do número de chamadas, né? Conosco, felizmente, foi ao contrário. Aumentou muito as corridas pelos motoboys, pelos ciclistas, e está faltando a proteção, né? As pessoas estão totalmente desprotegidas. Não tem EPI, não tem gel, isso é coisa que se fala só para a mídia. E temos a questão daqueles que são mototaxistas. Esse pessoal, no nosso caso, no Norte e Nordeste é muito forte, aqui na nossa região, algumas cidades também têm o mototáxi, com aplicativo ou sem aplicativo, não podem trabalhar, porque o contato é muito próximo entre o passageiro e o mototaxista. O compartilhamento do capacete, essas coisas todas inviabilizam. E essas pessoas restaram apenas a ajuda emergencial do governo. Não tem como trabalhar. Alguns migraram para as entregas de delivery, né? Estão tirando alguma coisinha ainda. Mas percebe-se também que pouca gente tem conseguido completar o cadastro, alguns receberam a primeira parcela, não receberam a segunda. Aqueles que não têm empresa aberta, não são MEI, eles não têm acesso a essas informações. Infelizmente, estamos numa situação bastante delicada com relação aos mototaxistas. E com relação aos motoboys, a proteção, isso está faltando em gênero e número legal em qualquer lugar do Brasil. Inclusive, você falando aí, companheiro, inclusive você falando aí do Covid, nós perdemos aqui do nosso movimento, em média, 80% das nossas corridas. Tem um projeto, os motoristas de van e van de turismo, onde, através também de um projeto de lei, na Câmara Distrital, foi incluído nesse auxílio emergencial os motoristas de táxi e os motoristas por aplicativo. Só que não sei por qual carga d'água o nosso governador deixou de fora os motoristas por aplicativo e os taxistas. Mas já entramos com outro projeto da Câmara, com outro auxílio emergencial para os motoristas por aplicativo. Perfeitamente. Marcelo, Rafael, perdão, professor, pode continuar? Podemos. Eu queria perguntar para o Marcelo como que é essa interlocução, como está essa interlocução com o Legislativo aí em Brasília e a relação, seja com os deputados nessa luta por direitos e pela regulação do trabalho. Bem, professor, no Legislativo, a gente está sempre batendo nas portas. Numa hora dessa, eu não viso bandeira. Eu bato na porta azul, na amarela, na vermelha, na roxa, na preta. Eu preciso de ajuda para os motoristas. Então, pelo que eu vejo, pelo que eu já acompanhei, pelo que eu vi, e em algumas audiências públicas que já tivemos na Câmara Federal, alguns com êxito e outras não, porque quando trata-se de benefícios para o motorista que não favorece ao aplicativo, então os aplicativos fazem um lobby muito grande dentro da Câmara, e aonde a gente fica de fora, mas estamos sempre batendo
de porta em porta, gabinete em gabinete dentro da Câmara, tanto federal como a distrital. Graças a Deus, hoje, na nossa Câmara Distrital, nós temos a maioria dos deputados a favor dos motoristas por aplicativo. No entanto, somos 32 mil motoristas por aplicativo no Distrito Federal. Perfeito, perfeito. O professor poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa questão lá dos trabalhadores de Barcelona? Isso parece muito interessante e talvez fosse uma saída para a gente dar sobrevida para essa categoria, né? Uma vez a gente tem aí uma pauta de reivindicação grande que não chega, de fato, até as plataformas, e teremos aí uma greve dia 1º de julho, somos 7,5 milhões de trabalhadores, aumentando exponencialmente, né, de acordo com o mercado aí. Acreditamos que depois do Covid, isso tende a continuar, uma vez que empresas estão fechando o estabelecimento, estão diminuindo espaço, estão levando cozinha para casa e assim por diante. Você pode falar para nós, professor, um pouquinho mais sobre Barcelona? Antes de falar disso, eu até queria falar, em geral, quando eu vou falar dessas questões, e aí, às vezes, até para um público universitário, vem uma pergunta para mim que é assim: não, precisamos boicotar os aplicativos porque esse não é um consumo ético. E a minha resposta é sempre essa: não existe essa de você boicotar. O boicote não é a pior das soluções, porque as pessoas necessitam. Ou é isso na vida de motoristas e ciclistas, ou não é nada. Então, se boicotar em algo individual, só para falar, estou fazendo a minha parte, isso não adianta nada. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, vem um pouco nisso a questão da cooperativa. Das cooperativas que eu tenho estudado, de vários setores, que estão criando plataformas, as que têm tido maior êxito são aquelas ligadas a movimentos anteriores de trabalhadores. Porque uma plataforma não se sustenta sozinha. A gente também não pode imaginar, até nas entrevistas que eu faço, essa é até uma coisa que eu sempre termino assim: se você pudesse dar um conselho para os trabalhadores brasileiros, o que você diria? E aí o que mais vem não fantasiem a tecnologia. É preciso primeiro saber quais são as necessidades reais dos trabalhadores para ver como que a tecnologia vai servi-los. Essa é a principal coisa para a gente não fantasiar, talvez. Mas, de fato, tem tido muitas lutas. Por exemplo, essa cooperativa de Barcelona nasceu do sindicato Riders versus Direitos. A gente fez uma matéria ontem, depois eu posso passar para vocês os links e passo os contatos também do pessoal lá. E aí, eles fizeram toda uma articulação com a rede de economia solidária. Porque imagina a gente competir com... A pessoa vai estar lá, o iFood e um outro aplicativo. É preciso também uma rede midiática, inclusive, de convencimento grande das pessoas. Como o Marcelo estava dizendo, o lobby dessas empresas é muito forte, às vezes até para outras associações de motoristas, que acaba virando quase um representante da empresa ali. Então, é preciso articular uma questão jurídica do cooperativismo brasileiro, que ainda é uma lei muito restritiva, é muito difícil de você legalmente abrir uma cooperativa no Brasil, as questões jurídicas impactam. De outro lado, essa questão midiática, uma pressão forte para que isso aconteça. Eu tenho visto nas redes cada vez mais as pessoas perguntando por essa saída, que é o de primeiro, então, juntar trabalhadores. Eu tenho visto cooperativas que ainda não construíram uma plataforma. Aqui no Rio Grande do Sul tem, por exemplo, a Pedal Express, que é um coletivo de entregadores, ainda muito pequeno, 9 entregadores. E aí o desafio para a cooperativa, essa de Barcelona tem 15 entregadores. Então aí tem um desafio de como que a gente
replica esse modelo, por exemplo, para 32 mil, como em Brasília. Há uma dificuldade de escalar, de ser escalável o próprio cooperativismo e que não fique como algo local. Então, acho que é algo para a gente ir estudando, mas vejo como uma coisa para a gente ir construindo, mas ao mesmo tempo sem transformar isso num grande sonho de princesa. Tem uma cooperativa da área de tecnologia no Brasil chamada Pop Solutions de São Paulo, que eu conheço o pessoal. Eles estão super afim de criar uma tecnologia para associações, para sindicatos, e que possa servir como plataforma para os trabalhadores. Eu acho que é algo, sim, a investir. Perfeito, professor. Nós temos aí dois problemas que a gente vê pela frente. O primeiro, com relação à cooperativa, é que é preciso gestão. As pessoas não estão preparadas para conduzir uma empresa de vários donos, né, que é uma cooperativa. E, em geral, acabam confundindo e se tornando outro tipo de empresa. A pessoa se acha a dona do negócio, o presidente acha que é dele aquela cooperativa e conduz erradamente. Outro problema são as plataformas. Nosso pessoal não tem conhecimento técnico para desenvolver e para utilizar essa plataforma de maneira profissional. Eles estão preparados para atender as chamadas, fazer as corridas. Então, são grandes dificuldades que a FenaMoto tem buscado caminho. Eu fico feliz em conhecê-lo, mesmo que remotamente. Talvez aí nasça aí uma parceria para a gente avançar nesse quesito. Com relação aos motoristas, o Marcelo pode falar um pouquinho lá o que estão fazendo, se tem também esse encaminhamento com relação às plataformas, ou se vão continuar utilizando as plataformas multinacionais, né, que estão dominando o nosso meio. Marcelo? Oi. Na realidade, companheiro, quando a gente entrou quando foi fundado o SIDMAP, a nossa pretensão é futuramente, que o futuro pertence a Deus, mas nós temos como se fosse uma cooperativa, e aonde teríamos uma plataforma de mobilidade, como Uber, como 99, aonde seria um sistema de cooperativa mesmo, onde todos os motoristas seriam os donos da plataforma. Esse é o nosso sonho do sindicato. Estamos passando agora uma dificuldade, porque tem 2 anos que demos entrada na nossa carta sindical. E com essa mudança de governo, com extinção de Ministério do Trabalho, tive que entrar juridicamente para ver se minha carta sindical sai. Então, mas a nossa pretensão é ter a nossa própria plataforma. Isso está nos planos. Perfeito, Marcelo. Então, professor, volta a bola, que essa aí é a sua especialidade. Sim, acho que o Eduardo acho que quer falar. Não, eu quero ouvir mais o senhor, mas depois eu gostaria de fazer algumas observações do que eu percebi aqui nesse debate entre a gente. Fala. Pode ir, professor. Depois eu... Não, é porque eu ouvi algumas coisas aqui que são... Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Estamos ouvindo, Eduardo. Ok, então, eu ouvi, porque essa luta de vocês no dia a dia, ela, às vezes, impede de vocês parar um pouco e ter um pensamento mais estratégico para enfrentar esse monte de dificuldade que vocês têm, né? Então, o que é que eu pensei aqui? Que eu acho que vocês têm que trabalhar de forma, não é inteligente, que vocês são inteligentes, mas de forma, vamos dizer assim, de perseguir uma saída para essa situação. A primeira questão que eu ouvi aqui o professor falar é inorganizável. Isso é importante. Não existe
categoria, ou trabalhadores que não possam se organizar. E isso está sendo feito. Difícil, né, porque você tem que enfrentar isso, colocado, diagnosticado aqui, os lobbies patronais. Às vezes está na cabeça do trabalhador, ele não sabe se ele é empresário, se ele é trabalhador, ele não consegue ter uma visão assim, muito clara dessa situação, e aquilo que vocês falaram, é questão de sobrevivência em alguns determinados momentos. Você decidir ser um motoboy ou um mototáxi, enfim, a gente sabe o que é passar por isso. Outra coisa que é fundamental vocês terem uma assessoria, tentar uma assessoria que cuide do que significa o trabalho decente, né? A OIT tem coisas prontas para nos ajudar sobre esse ponto de vista, e a OIT é uma entidade respeitada no mundo todo, né? Então, eu acho que estratégico e taticamente isso seria importante vocês observar. Levando em consideração também outra observação que o professor falou, que o Brasil é o contrário lá de fora. Aqui o bico é a regra, não é a exceção. Né? E isso cada vez se acentua. Essa reforma da CLT que veio para o Brasil, ela veio para implantar aqui um modelo que existe em alguns países de pagamento por hora trabalhada, né? E sem um amparo nenhum. Eu acho que é isso que eu vi aqui também, essa coisa da cooperativa. Se vocês forem para isso, existem organizações no Brasil que podem preparar vocês para isso, treinar, fazer curso. Nós temos que buscar essa saída. Se vocês decidirem, como o companheiro Marcelo falou, que vai ter uma cooperativa, existem inúmeras oportunidades para que haja treinamento e haja formas de fiscalização e monitoramento da gestão. Não pode a gente não dar um passo à frente, né? Eu ia ficar calado, mas como é que pode ficar calado numa conversa tão rica dessa, né? É só essa contribuição que eu queria dar. Eu acho isso fundamental. Na verdade, o próprio projeto Fair Work, que é esse que eu tô, depois eu passo os links todos para vocês. Ele se embasa justamente na OIT. É uma parceria da própria Universidade de Oxford com a OIT, e acho também que há organizações e há pessoas pensantes, todo mundo é pensante, mas tem instituições que estão pensando esse tema, e que eu acho que o maior desafio que a gente tem nesse negócio todo são os egos que vão ficando em cada uma dessas conversas que às vezes a gente tem, né? De cada um querer puxar para um lado seu, e aí a gente não constrói algo comum. Eu sempre tenho visto isso na universidade, nas conversas com o judiciário. O Marcelo também deve estar vendo isso com o legislativo, mas a gente vai tentando articular exatamente essas lutas, né? O que eu tenho visto, como eu falei, é que tem muitas semelhanças entre trabalhadores por aplicativos no Brasil, na Índia, na Inglaterra, muitos migrantes lá fora, mas também tem algumas especificidades brasileiras. E acho que é possível a gente transformar isso. Lógico que, eu sempre digo assim, a gente não está no momento de... Que nem aquela letra da Vanessa da Mata, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. A gente não está e não deve pensar isso. Ainda o poder das plataformas em relação à precarização e à financiarização também da nossa vida, porque essa grana vai tudo para fora, né? Essas granas de tarifas e tal. Como é que fica a gente também enquanto país, mas que essa luta não está derrotada. Então, acho que as pressões, e aí pensando em pressões para as plataformas, do ponto de vista até jurídico ou até legislativo, podem até pensar em formas dos motoristas e entregadores receberem pelos dados que eles geram para as empresas. Porque o fato o Marcelo está andando, ele está gerando dados sobre mobilidade urbana, e que isso vai parar para a empresa num outro país, dados estratégicos de mobilidade urbana na cidade de Brasília. Ou seja, o trabalho que vocês geram também é um trabalho algorítmico, e ajudam a alimentar algoritmos. Uma coisa que eu não falei, eu costumo falar em outras lives, é que tem muitos trabalhadores em outras plataformas, até trabalhando de casa,
no que chama de plataformas globais de inteligência artificial, como uma chama Amazon Mechanical Turk, e que são trabalhadores super invisíveis. Tem muitos no Brasil assim também. E aí, na Venezuela, a gente tem o maior número de trabalhadores no mundo que trabalham treinando dados para carros autônomos. E uma delas é uma empresa que foi comprada pela Uber. Ou seja, a Uber, essa ideia de inteligência artificial, ela não existe, porque precisa de muito trabalho humano para poder alimentar uma multidão de dados. Ou seja, só existe inteligência artificial com muitos trabalhadores alimentando dados por muito tempo. Ou seja, os carros autônomos estão sendo treinados por venezuelanos, em sua maioria, com tarefas muito mal pagas, para, depois deles serem treinados, a Uber pensar no que seria esse carro autônomo. Ou seja, para o ápice da tecnologia global, aí pensando em questões geopolíticas, para o ápice da tecnologia global, da alta tecnologia quase hollywoodiana, é preciso de muito trabalho mal pago e precarizado no sul global, na América Latina, na África, no Sudeste Asiático. E essa é uma questão também urgente. Às vezes a gente esquece dessa questão dos dados, que são uma fonte de valor hoje para as empresas. Perfeito, professor. Inclusive, professor, complementando essa fala do senhor, nós recebemos em alguns grupos de motoristas aqui um vídeo que a Uber ela está testando uns drones que carregam até 4 passageiros. Se eu não me engano, isso vai começar a rodar, eles vão começar a testar o ano que vem nos Estados Unidos. São drones sem tripulantes para carregar os passageiros. E a história que a gente sabe, já escutei de alguns parlamentares aqui em Brasília, é que a Uber está quebrando. Se é real, eu desconheço. O que a gente tem de informação é que a Uber gasta muito dinheiro com questões jurídicas e também com essas questões midiáticas de lobby e tal, e que na bolsa o próprio negócio, os negócios do Vale do Silício, e com esse esquema tipo a Uber, eles não são necessariamente lucrativos no balanço. Eles são uma aposta na própria bolsa de valores, o que mostra esse capitalismo rentista que a gente tem de investimento em bolsa de valores, sem produzir nada, como sendo o grande valor. E aí é até uma desculpa que as empresas usam para falar, olha, a gente não pode pagar mais os motoristas porque a gente está com balanço negativo, a gente está com as ações lá embaixo, quando na verdade a gente sabe que a própria especulação faz parte do negócio dessas empresas. Então, é mais uma retórica para aprisionar, de alguma maneira, a gente do que uma coisa sustentada. Inclusive, eu vou falar por Brasília, que como somos aqui 32 mil motoristas por aplicativo, vamos colocar que a metade desses motoristas trabalham diariamente em Brasília. Um exemplo. Aí o senhor coloca cada motorista dando diariamente R$50 para Uber, que eu estou botando no mínimo, R$50 para Uber. Vamos colocar 20 mil motoristas dando R$50 para Uber todo santo dia. É R$1 milhão que essa empresa tem só no Distrito Federal, todo santo dia. Verdade, é muita coisa. Marcelo, é muita coisa. Aí você pega o caso, por exemplo, puxando para o nosso lado, do iFood. Ele era uma plataforma para fazer a conexão entre clientes e restaurantes. Aí entraram para o sistema de entrega e também pagamento. Então, eles exploram o trabalhador, a empresa e ainda usa o capital de giro dessa empresa por 30 dias. Você imagina o volume que isso representa.
É muito complicado. Professor? Professor? Podemos falar? Oi, posso? Estou aqui. O senhor quer fazer as considerações? Claro, na verdade, quero convidar vocês todos para conhecer a nossa newsletter, o nosso site, digilabor.com.br. Toda semana a gente coloca conteúdo lá. Essa semana foi, inclusive, os dois conteúdos foi a questão das plataformas dos entregadores e documentários e reportagens denunciando a precarização do trabalho de motoristas e entregadores. Então, toda semana a gente faz circular conteúdos sobre as lutas de vocês e a gente está à disposição para a gente conversar sobre essa pesquisa que precisa, como a gente também precisa de pressionar as plataformas digitais para melhores condições de trabalho. Isso não é feito só pela universidade, mas uma ação em conjunta, estratégica e tática entre associações de trabalhadores, sindicatos, a própria CUT, conto com o Sindmap, com a FenaMoto, e para a gente conseguir pensar em alternativas para essa questão do trabalho em plataformas, que hoje é uma questão fundamental da sociedade brasileira. Eu arrisco a dizer que falar que trabalho em plataformas é o novo laboratório da luta de classes. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição de vocês. Obrigado, professor Rafael. O Marcelo, quer fazer as suas considerações também, Marcelo? Nós estamos chegando aqui quase para o finalzinho da live. Fique à vontade. Eu quero agradecer a todos que participaram da live, agradecer a CNTTL por essa oportunidade. E, professor, eu gostaria depois de ter uma conversa com o senhor, se a gente poder trocar o WhatsApp, algum contato, que eu gostaria de tirar algumas dúvidas com o senhor. Claro, à disposição. Viu? E agradecer. E o Sindmap está à disposição. Estamos aí na luta, companheiros. Obrigado, Marcelo. Nós, FenaMoto, infelizmente, o nosso presidente nacional teve um problema, não pôde participar. Aqui por São Paulo, a gente vai estar enfrentando essa paralisação aí, organizando esses trabalhadores no dia 1º, e gostaria de contar com o apoio aí do presidente Eduardo Guterra, da CNTTL, e a CUT também para essa luta. O professor também, eu gostaria de continuar a conversa a posterior e seguir adiante desse projeto, que me parece que tem tudo para, pelo menos, começar a mudar esse quadro. A gente não vai expulsar daqui os multinacionais, a gente vai fazer um pouquinho de frente, um pouco de sombra para eles. E aí, sim, o trabalhador se conscientizar que ele pode se organizar, deve se organizar e deve buscar melhorias aí para o dia a dia. Com certeza. Eduardo? Não, eu queria que é o seguinte, na fala do professor, do levantamento, ele falou no Ministério Público do Trabalho, mas eu não consigo entender qual é a linha, qual é o comportamento do Ministério Público do Trabalho sobre essas questões desse tipo de trabalho. Tem uma filosofia, tem uma linha? Tá, deixa eu falar, e só exemplificar uma coisa. Essa pesquisa começou no Brasil agora. A gente está começando, a gente não começou a pesquisa efetivamente, a gente está ainda na etapa de conversar com as instituições interessadas. Se fosse antes da pandemia, o ideal a gente ia convidar todos vocês para uma conversa, todo mundo junto, associações, Ministério Público do Trabalho, no tipo 1 ou 2 dias, todo mundo junto discutindo. Como veio a pandemia, a gente tem conversado 1 a 1, tanto com as associações, com o Ministério Público do Trabalho, e o que dá para eu dizer, ainda também, conversando há pouco tempo com o Ministério Público do Trabalho, é que há diferentes posições dentro do próprio Ministério Público do Trabalho, desde os que defendem que é necessário que os trabalhadores das plataformas sejam seletistas, transformem em CLT, e outros que vão pensar que é preciso outros mecanismos de proteção social para além da própria CLT. Ou seja, então não tem um consenso, e tem umas diferentes linhas também
no Ministério Público do Trabalho em relação a isso. E aí também a expectativa nossa é que a gente consiga articular e pensar em qual seria uma alternativa viável, considerando a realidade dos próprios motoristas e entregadores, porque muitas vezes a gente sabe que muita gente, inclusive nas próprias universidades, começa a falar coisas de como as coisas deveriam ser, sem minimamente ouvir os diretamente interessados nisso. Então, isso é o que é para a gente fundamental. Professor, aproveitando essa deixa, com relação à questão do Ministério Público, nós vimos que começou errado realmente. Foi feita uma ação civil pública para que os trabalhadores fossem considerados CLT. E o Ministério entrou com essa ação trabalhista, inclusive já condenou uma ou outra plataforma, e elas estão recorrendo. A gente não sabe o que vai dar isso lá no fim, mas eu tenho certeza que não vai acabar em carteira assinada para motorista e para motociclista. O que a gente entende é que precisa ter um meio, não pode ser. Se não é SLT, ele é autônomo. Se ele é autônomo, ele também tem que ter participado de uma negociação. Nós já procuramos as empresas individualmente e atualmente através da associação que eles criaram para a discussão de um acordo coletivo para que se discuta essa questão social e econômica desses trabalhadores. Que não pode continuar assim. A plataforma define a regra e o trabalhador apenas cumpre. Isso não pode continuar. Se não vai transformar em carteira assinada, não vai se transformar em CLT, que tenha direitos através do acordo coletivo. Só complementando a sua palavra aí, companheiro Benedito. Isso, eu, inclusive, conversando com... Eu não sei se você conhece o Itamar, ele é da CNTTL aqui de Brasília. E eu já tive uma conversa com o Itamar a respeito do... Você falou agora, como é que é? O acordo coletivo. Nós temos essa pretensão de fazer um acordo coletivo e procurar as empresas. Eu sei que vou receber um não, mas vou bater na porta. Com certeza, companheiro. Assim, é que o ideal sempre foi uma convenção. O presidente Guterra pode falar até um pouco melhor sobre isso. Mas não temos o sindicato da outra parte. Não existe o sindicato patronal das plataformas digitais. Então, sobrou para a gente a ferramenta, o acordo coletivo. Então, isso pode ser feito através de uma federação, através da própria confederação. Pode ser negociado isso, para que a gente comece a dar direitos para esse pessoal. Olha, a gente, se me permitem, nós temos algumas experiências aí, posso citar uma, que é o pessoal que trabalha na movimentação de mercadoria. Hein? Não, vocês estão me ouvindo aí? Porque está aberto o microfone. Estamos ouvindo. Então, tem o pessoal que trabalha na movimentação de mercadoria, eles eram antigamente chamados de chapas. Ainda existe hoje no Brasil. Você passa na estrada, você vê lá escrito assim, chapa. São pessoas que ficam ali na beira da estrada e o motorista que precisa de um cara para movimentar a carga pesada pega ele. Mas eles estão se organizando. Então, eles têm um exemplo. Eu não estou ouvindo nada. Eles são requisitados pelo... Aqui está chegando bem. O problema está aí, Marcelo. Então, eles têm um grande problema nosso aí é o que você falou. Com quem que nós vamos negociar, que tipo de negociação nós vamos fazer. Mas eles são considerados autônomos, né? E, por exemplo, os avulsos também são considerados avulsos, que só ganha quando trabalha, né? Para ganhar, tem que trabalhar, obviamente, mas está lá na Constituição, meu amigo, que eles têm o mesmo direito do trabalhador empregado. Eles recolhem INSS, eles têm direito de se aposentar, tem uma série de coisas que a gente pode conversar e dialogar, né? Mas o sindicato que escala o trabalhador da movimentação de mercadoria, recebe o salário e paga o trabalhador. Então, é um exemplo que a gente pode ir conversando bastante sobre isso, né? Dadas as devidas dificuldades. Mas, se a gente não
não começar no momento, como é que nós vamos fazer? Então, essa é a sugestão. Vamos pesquisar, eu me comprometo a conversar com o Itamar, viu, Marcelo? Aliás, Itamar está junto com a gente aqui. É muito difícil. Talvez ele não esteja aqui, porque hoje é o aniversário dele. Mas companheirão, vou ligar para ele. Vamos avançando junto. Parabéns, Itamar. É isso aí. Então, da minha parte, eu quero parabenizar vocês. Não, você que é o mediador, fala aí. Não, pode falar, por favor. Eu acho que já estamos indo para o... Não, eu acho que a gente pode, né, buscar elementos importantes para apoiar vocês na luta. A gente precisa conversar em internet. Eu já vi aqui que o professor mandou o site, né, dele para nós. Eu me comprometo a entrar, pesquisar, transformar isso em algo para a CNTTL sair junto de vocês com essa discussão. Não é que esteja, tem feito muito trabalho. Bem, eu quero agradecer, presidente, e deixar uma sugestão. Talvez a gente possa fazer uma próxima com participação, inclusive, do representante de plataforma. A gente está falando aqui só do nosso lado, né? Talvez a gente tivesse um debate mais rico, convidando aí o presidente da Associação das Plataformas para participar no próximo debate. Até lá a gente já avançou um pouco nas conversas entre nós também, para a gente, de repente, começar aí a intermediação de um acordo coletivo, de fato, né? Seria muito interessante. Pois é, vamos pedir então aí o apoio novamente da CNTTL. Eu vou continuar depois conversando com o Itamar, com o pessoal, para que a gente faça isso o mais breve possível. Sabendo tendo uma data crucial, pelo menos para nós, que é 1º de julho, não sei se haveria tempo de fazer algo até lá, mas sempre é hora de se discutir, não é? E vamos procurar aí a confederação, vamos procurar a Central de Trabalhadores, para que a gente tenha sucesso nessa empreitada. Queria agradecer outra vez a CNTTL, ao companheiro Marcelo Chaves, ao presidente Guterra, e especialmente aí o professor, que enriqueceu muito essa discussão e vai ter trabalho com a gente, hein, professor? A gente vai te procurar. Com certeza, gente. Fico à disposição de vocês para a gente continuar essa conversa muito rica. Fique comigo. Um abraço. Abraço a todos. Se alguém tiver mais algo a falar, não, a gente encerra, que está bem em cima aqui do combinado, que foi 1h30 de transmissão. Só boa noite. Só uma boa noite para vocês. Boa noite. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.